você acompanhando o Banho de Forma, né? Imagens aqui do nosso cinegrafista Daniel, né? Só para fazer o registro, né? Daniel está conosco aqui no estúdio, porque vale sim, que a gente faz o trabalho de externa muito bem, editado depois por outro Daniel na nossa pós-produção. E vale salientar que estamos de volta no oferecimento de Maglade Enxovais, tudo em cortinas, persianas e artigos para decoração no Beira Mar Shopping. Enquanto você estava acompanhando o Banho de Forma, a gente continuou conversando aqui sobre a questão do câncer infanto-juvenil. E uma coisa que eu achei bem bacana, conversando com a Fernanda, com a doutora Fernanda Imaruí e também a doutora Ana Paula, é que elas estão sempre sorrindo. Daí a Ana Paula falou assim, a gente chora muito, é isso, né, Ana? Chora. Mas assim, é um choro, mas ao mesmo tempo tem a dedicação, tem o tratamento, tem a família, se mistura um pouco as emoções ali? Na verdade, assim, acaba que o vínculo médico, paciente, família é muito grande, né? A gente convive muito intensamente com aquela criança. A gente convive no pior momento dela e no melhor momento dela. E quando o pior momento ocorre, nós estamos ali presentes, então a gente chora, assim, bastante. Agora, uma coisa, o choro a gente já converte em alegria, porque tem um dia que todos se encontram, que a Imaruí comentou que vocês acompanham, tudo bem, cura o câncer, qualquer tipo, que a gente já comentou alguns, leucemias, tumores, linfomas, enfim, são os mais comuns, mas o pós, né? Até uns 10 anos, aí vem a criança com filho, é isso? Criança que já está adulta. Fica acompanhando os pacientes até, geralmente, em torno de 10 anos depois que termina o tratamento. E às vezes pacientes com 10 anos fora de tratamento têm 25 anos, têm 18 anos, então eles a maioria deles já não são crianças, né? E alguns já estão casando, outros trazem fotos do casamento pra gente ver, trazem os filhos junto. Legal, né? Então a gente, apesar do hospital infantil, o tratamento é até os 15 anos de idade, mas a gente acompanha, a gente não passa esse acompanhamento para outro médico, a gente acompanha eles depois que termina o tratamento. Isso até para uma segurança, em termos de algum tipo de incidência, assim? Exato. Então, assim, o câncer infantil, assim como os outros cânceres, existe um risco de recidiva, que é de retorno da doença. Na criança, por isso que a gente falou em torno de 70% de sobrevida livre, porque tem aqueles 30% que existe um risco de retorno da doença. Então a gente fica fazendo esse acompanhamento nos primeiros 5 anos após o término, que é quando o risco da volta da doença é maior, e a gente acompanha por mais 5 anos, na verdade, para justamente ver se a criança está tendo crescimento normal, se está tendo desenvolvimento neurológico normal. Vocês são incansáveis, hein? A gente faz os efeitos tardios. E os pais, né, Fernanda? Quando começa a ter o efeito, assim, pós-tratamento, que a vida começa a tomar um rumo mais que normal, é isso, né? Qual a perspectiva deles, assim? Os pais, é muito comum, assim... Que eles até antes viviam em função do hospital, viviam em função da criança, agora, tipo ninho vazio, sabe? Síndrome do ninho da às vezes, quando eles dão aquela parada, agora acabou, aí eles caem, entendeu? Aí eles precisam de uma ajuda psicológica, sabe? Ou então, também, acontece muito de viverem com aquele medo do filho ter uma recidiva, né? Então, estão sempre atentos, qualquer sintoma já ligam para o médico. Você vem sempre alertas, assim? Não. Sempre alertas. Sempre alertas. Que até se faz necessário, talvez, doutora Ana? Então, na verdade, assim, acho que para sempre eles vão ter sempre o medo de que a doença volte, né? E às vezes eles se sentem inseguros, porque quando a gente está acompanhando no tratamento, a gente acaba pedindo mais exames, e depois a gente começa a soltar a cordinha, como a gente fala assim, deixar eles mais livres, né? E às vezes algumas mães perguntam assim, não vai pedir exame? Não vai, não sei o quê. Eles têm medo de ficarem soltos, né? Mas eu acho que eles aprendem a conviver aos poucos com o fato de que estão voltando à rotina, melhorando, e aos poucos as coisas vão entrando nos eixos. E vale salientar que até eu anotei aqui, por exemplo, quanto mais precoce o diagnóstico, mais aumentar esses 70% de percentual de sobrevida. É isso, doutora Maria? O que a gente tem até no levantamento que foi feito no Hospital Infantil de 2004 a 2008, pois a gente tem posso até mostrar aqui, Daniel, esse registro, né? Do registro de câncer. Esse registro está tem ele na íntegra no site do www.saude.sc.gov.br, que é do site da Secretaria de Saúde do Estado. Até o site, eu tinha destacado o site do
Instituto Nacional da AVUS também. Instituto Nacional do Câncer. Isso. Então, no Instituto Nacional tem o levantamento brasileiro. Tá. E dá um destaque para Santa Catarina também? Ele tem o levantamento do Brasil todo e por estados, assim, né? Mas aí acabaram fazendo um levantamento geral. Então, esse site que você me falou, vou até anotar para depois postar no nosso blog, que é saúde.sc.gov.br. saúdesc.gov.br. Que é o site da Secretaria de Saúde, né? Certo. Nesse site que tem o encarte, ele mostra ali essa incidência. A gente vê que esses pacientes que têm o risco de recidiva, a maioria desses pacientes foram aqueles que chegaram com uma doença avançada. E não é o que acontece aqui só em Santa Catarina, é o que acontece no Brasil inteiro. Então vamos até, não é te cortar, mas já te cortando, porque a gente, então vamos focar nos sintomas. Aquilo que a gente comentou lá no primeiro bloco. Perda de peso, mancha roxa pelo corpo. Febre de origem indeterminada. Febre, caroço em qualquer parte do corpo. Isso, são caroços que tem um aumento progressivo. Tá. A febre que é persistente, geralmente por mais de uma semana. As manchas roxas, que não são só uma manchinha de batida, são várias manchas roxas no corpo inteiro. É importante a gente fazer o levantamento disso para que os pais pensem nisso, mas também para que eles não se apavorem com qualquer mancha roxa que aparecer. Não é uma mancha roxa porque bateu, são várias manchas roxas no corpo todo. Pode ser uma na perna, uma no braço, isso, no peito, nas costas. Exato, são manchas disseminadas, né? Então é que a gente tem que pensar, lógico, não vai pensar que é só pensar em câncer, mas é importante procurar o seu médico, porque principalmente um médico que já conheça a criança, para que esse médico ele vai ver... Faz um exame de sangue, aí vê se ele examina a criança, vê se tem alguma necessidade de fazer exame, no exame vai diagnosticar. Se for uma leucemia, é importante a gente também deixar claro que às vezes outros tipos de tumores não têm alteração no exame de sangue. Se forem tumores sólidos, como tumor no cérebro, que é o tumor do sistema nervoso, ou tumores abdominais, nem sempre o exame de sangue está alterado. Isso é importante o médico examinar a criança. Mas que sintoma? Ele pode sentir uma dor de cabeça terrível? É, uma dor de cabeça persistente. Acorda com dor de cabeça. A maioria dos sintomas são esses. São sintomas que não são agudos, que não é de um dia. São sintomas que duram, que vêm e persistem por geralmente mais de uma semana, 2 semanas. Esses pacientes que a gente tem tido de doença mais avançada, às vezes ficaram peregrinando de um médico para o outro, ou às vezes ficaram em casa sem procurar, com um sintoma que durou muito tempo. Raramente o sintoma começou no dia anterior que veio para a gente. Às vezes eles estão há 1 mês com aquilo e não foram procurar o médico, ou não tiveram o encaminhamento adequado. Então, vale até salientar, porque quando passar, por exemplo, amanhã vai ter realmente um evento no centro. Você está passando pelo centro de Florianópolis, recebe um panfletinho, como a Malu falou, aceite esse panfletinho e leia, né, doutora Ana? Se instrua. Se instrua. Porque não tem essa situação de, às vezes, não querer saber, acaba protelando uma situação irreversível. Pode ser? Eu acho que você não querer falar em câncer, às vezes prejudica o diagnóstico dele, né? Não custa nada você pensar em e tentar se proteger. Procure seu médico, investigue. Minha criança não está bem, está muito fraquinha, está cansada, está irritada, está pálida. E não era assim. Alguma coisa tem de errada. Vamos investigar. Criança não... Né, Fernanda? Criança não mente, né? Não, é verdade. Criança não fica fazendo fita. Não, né? Ela pode até ser um pouquinho maior. Pode mentir quando não quer ir para o hospital, né? Não quer ficar internado. Eles chegam a falar isso? Tipo, eu não quero. Quando começa a sentir... determinados sintomas, quando tem medo de ficar internado. Injeção, essas coisas. Injeção. Nossa, olha, você é um trabalho de formiguinha, né? Deixa eu passar o site do INCA, né? Que eu achei... Excelente. Que é um site do Instituto, estive navegando, lá tem informações do Instituto Nacional do Câncer, que é inca.gov.br, tá? Depois a gente vai postar tudo no seu blog. Tem o site da AVUS também, que é a Associação dos Voluntários da Saúde do Hospital Infantil, que faz um trabalho maravilhoso, além de temático, humanização do hospital, que é avus.org.br. E todo esse material que a gente comentou, que foi realmente um registro hospitalar do câncer entre 2004 e 2008, está disponível no saudesc.gov.br, né? Porque a informação sempre é válida, né? É uma compilação. Quando vocês olham esse material registrado e começam a perceber a melhora, né, nas crianças, dá uma sensação de dever cumprido, doutora Ana?
Muito trabalho a fazer ainda. Muito trabalho a fazer, muito a melhorar, e a gente sempre tem que buscar melhorar. Mas quando se vê um registro hospitalar, quando se vê a estrutura que o hospital infantil tem para retaguarda, porque quando se fala em oncologia, não é só o oncologista, é o cirurgião pediátrico, é o intensivista pediátrico, é o farmacêutico, é toda uma equipe. É a família, são os voluntários. Toda uma equipe que está ali, uma estrutura física também que está ali em prol do paciente com câncer. Então a gente vê que assim, temos muito a melhorar, já melhoramos muito e com certeza iremos melhorar mais. Então, adorei o bate-papo com vocês, né? Que fique o alerta e sempre prestando atenção nas nossas crianças, né? São muito pequenininhas, às vezes não falam, mas reclamam, choram um pouquinho, porque tem alguma coisinha ali a ser trabalhada. Mesmo que fique assim, não é câncer, mas não fique na dúvida. Tem essa situação também, né? Obrigada, doutora Imaruí, doutora Ana Paula, obrigada, Fernanda, obrigada. E, né, cuidem-se vocês também, né? Sempre tem equilíbrio para nos ajudar. Com certeza. A gente vai fechando o nosso Falando de hoje. Amanhã, se você passar pelo centro, em alguma região do estado, né? Amanhã é o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infanto-Juvenil, tá? Não se assuste, pegue o folhetinho e leia. Certinho? Bom final de tarde para você e até amanhã.